Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês na nossa playlist de estudo dos gases. Vou falar sobre a equação geral dos gases perfeitos, né? E a equação de Boltzmann, né? Então, bora comigo assistir esse vídeo que está interessantíssimo. Mas vocês já sabem que o canal está de cara nova. Ainda tem uma playlist rolando que está no formato antigo. Mas a partir dessa playlist já está novo, né? Vocês estão vendo minha cara, etc e tal. Então, não deixa de dar o gostei aí não e bora lá assistir o vídeo. Bom, equação geral dos gases ideais ou equação de Clapeyron, né? É justamente essa equação aí que vai fazer um comparativo, né? Que vai fazer uma relação entre a pressão, o volume e a temperatura de um gás, que são os estados do gás, né? E vale saber que essa expressão aí, né? O P representa a pressão do gás. E essa pressão é em newtons por metros quadrados. O V representa o volume do gás, né, em metros cúbicos. O N é o número de mols. O R é a constante universal dos gases perfeitos, medido em joules por Kelvin por mol. E o T é a temperatura do gás medido em Kelvin, tá? Lembrando que a temperatura tem que estar sempre em Kelvin, tá? Porque é a temperatura utilizada no meio científico, né? Sempre medido em Kelvin. E vale lembrar também que Kelvin, uma relaçãozinha que a gente já aprendeu em aulas passadas, né? Vai lembrar que Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273, tá? E essa fórmula, ela está relacionada ao gás de uma forma geral, de toda uma massa de um gás, né? Diferente da equação de Boltzmann, que ele vai relacionar a uma única molécula daquele gás, tá? Então é do gás de uma forma geral quando eu uso a equação de Clapeyron e de Boltzmann quando eu estou falando de uma molécula de um gás, quando eu estou determinando as condições do gás em cima de apenas uma molécula, tá? Vale lembrar também uma outra relação que a gente já aprendeu, que 1 atm equivale a aproximadamente 10 elevado a 5 pascais, né? Também unidades de medida de pressão, tá? Vale relembrar isso aí também, né? E quando eu estou aqui na constante, trabalhando com joule, eu vou ter a pressão em pascal, tá? Sempre. E, por último, uma outra lembrança importante, que 1 metro cúbico equivale a 10 elevado a 3 litros. Outra informação importante que eu tenho que guardar no meu coração, tá? Porque vai ser muito importante eu ter isso aí bem guardadinho na minha mente, ok? Beleza? Muito bem. Agora vamos ver, então, como que é o comportamento da equação de Boltzmann, que ele vai falar de uma única molécula. Então, vamos lá. Olha só como que ela é. Essas duas constantes aqui do início, vocês já conhecem, né? Que é a pressão e o volume. Eu até esqueci de falar, na equação anterior tem um trocadilhozinho, né? Espero que o YouTube permita eu falar, né? Que ajuda a lembrar ela, né? A equação é PV igual a nRT, né? Puta velha não rejeita tarato. Vamos ver, né? Quem sabe o YouTube permite aí que eu fale isso, né? Mas, vamos lá. Vamos para a equação de Boltzmann, que ele vai falar quando está se relacionando a apenas uma molécula do gás. O P e o V, vocês já sabem que é pressão e volume. O N, por sua vez, é o número
de moléculas, tá? E esse número de moléculas, eu consigo calcular ele fazendo o seguinte, pegando o número de mols e multiplicando pela constante de Avogadro. Essa constante de Avogadro, ela equivale a 6 vezes 10 a 23, tá? Essa é a constante de Avogadro. Então, o número de moléculas vai ser o número de mols vezes o número de Avogadro. O número de Avogadro é o número de um único mol, né? Então, eu multiplicando o número de mols, o total de mols, eu vou ter ali o número de moléculas que compõem ali, né? O número de mols total que compõe aquela molécula, tá? Então, o número de moléculas vai ser igual ao número de mols vezes a constante de Avogadro. E essa constante de Avogadro vale 6 vezes 10 elevado a 23. Muito bem. O meu K é a constante de Boltzmann, né? E se eu quiser calcular essa constante, eu consigo determinar ela através da constante universal dos gases perfeitos, que é o meu R, né? Dividido pelo número de Avogadro. Aí eu determino a minha constante de Boltzmann, né? E vocês observam que se eu fizer algumas modificações nessa formulazinha, não vou fazer porque não é a intenção desse canal, né? Demonstração de fórmulas pesadas, isso não é a intenção, né? Mas se vocês observarem e substituírem tanto o número de moléculas por número de mols vezes a constante de Avogadro, e substituir a constante de Boltzmann pela constante universal dos gases perfeitos, dividido pelo número de Avogadro, nós vamos conseguir simplificar, vai vir um cadinho para cá, um cadinho para lá, e eu vou chegar exatamente na equação de Clapeyron novamente, que nós vamos ver ela aqui agora de novo, porque olha só que coisa interessantíssima que acontece quando eu estou variando uma ou duas condições de estado daquele gás. Ou seja, quando eu vario uma pressão ou quando eu vario uma temperatura, eu não vou entrar em detalhes agora. O detalhe vai ficar para o próximo vídeo. Mas o que eu quero que vocês observem é o seguinte. Olha só. Eu só fiz uma modificaçãozinha aqui, né? O T que estava aqui multiplicando o meu R, eu simplesmente peguei ele e passei para o outro lado dividindo, tá? Agora, N é o número de mols, né? Por mais que eu aumente a temperatura, por mais que eu aumente a pressão, por mais que eu aumente o volume, ou diminua todos eles, ou aumente um, diminua o outro, etc, 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 o número de mols é sempre o mesmo, não é verdade? É verdade. O R é a constante universal dos gases perfeitos. Ele sendo um gás perfeito, então não vai mudar, vai ser sempre, sempre a mesma coisa, não é? Então, olha só. Se o N e o R nunca vai mudar, quer dizer que isso daqui, esse NR, ele se torna uma constante. Se ele é uma constante, quando eu faço alguma variação no gás, eu poderia dizer que a pressão inicial dele, vezes o volume inicial dele, dividido pela temperatura inicial dele, vai ser igual a essa constante. E essa constante, por outro lado, ela também é igual ao quê? A pressão vezes o volume sobre a temperatura. Então, eu tenho essa relação aqui, que é a minha lei geral dos gases perfeitos. Lembra que eu tinha dito na aula introdutória que a pressão, o volume e a temperatura se relacionavam entre si? Então, se eu altero uma delas, vai alterar também as outras, né? Pode ser uma mantendo constante, como pode alterar todas. Isso a gente vai discutir um pouco melhor mais para frente. Mas o que eu quero que vocês entendam é a lei geral dos gases, né? Que tudo que eu tiver antes vai ser igual a tudo que eu tiver depois, porque o número de mols e a constante universal é sempre a mesma. Então, eu vou ter sempre as mesmas informações, né? Então, a razão entre a pressão, o volume pela temperatura vai ser sempre a mesma, independente dos valores que essa pressão possa assumir. Se essa pressão assume um determinado valor,
a temperatura e o volume têm que assumir um outro para manter essa proporcionalidade, né? E é isso que eu quero trazer para vocês. E eu vou mostrar melhor isso nos exemplos. Vocês vão entender bem melhor essa situação. Mas se tiver com alguma dúvida, não tomou nota das informações mais importantes, das fórmulas, o que é cada coisa, pausa o vídeo, volta lá no início, toma todas as notas, presta bastante atenção e bora comigo para o primeiro exemplo. Qual é o volume molar de um gás que está submetido à pressão de 3 atm e a temperatura de 97 graus Celsius? Opa! Olha só, eu vou lembrar lá que a puta velha não rejeita tarado, né? A pressão inicial é de 3 atms. Belezinha, vou deixar aqui 3 atms no lugar da pressão. O volume é o que eu estou buscando. O número molar, o número de mols, o volume molar de um gás que está submetido, um gás, 1 mol, né? Vezes a constante que associa a pressão de 1 atm, anota aí, é 0,082. Lembra que eu disse? Quando a constante lá estava em joules, né? Por metros cúbicos, não sei o que lá, a pressão estava em Pascal. Agora, quando a constante ela está em calorias, a pressão vai estar em atm, tá? Então, essa constante aqui, anota aí, é 0,082 calorias por metros cúbicos vezes Kelvin, beleza? Muito bem. E a temperatura aqui, ele me deu 97 graus Celsius. Só que eu tenho um problema. Eu tenho que somar 273, porque precisa estar em Kelvin, não em Celsius. 97 mais 273 vai dar 370 Kelvin. Então, vezes 370. 1 vezes 0,082 vai dar 0,082. E 0,082 vezes 370, eu vou ficar com 3V igual a 30,34. Esse 3 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar com V igual a 30,34 dividido por 3. 30,34 dividido por 3 vai ser igual a 10,1 aproximadamente litros. Alternativa A. Muito bem. Vamos para o nosso próximo exemplo. 2 mols de um gás ideal e a pressão de um atm encontra-se a temperatura de 227 graus Celsius. Calcule em litros o volume ocupado desse gás. Bom, mais uma vez eu vou lembrar que puta velha não rejeita tarado. A pressão, o problema já me deu aqui 1 atm, vou substituir. O volume, ele é o que eu quero descobrir em litros. O número de mols, ele disse aqui, 2 mols de um gás. Então, o número de mols é 2. A constante que ele deu aqui, 0,082. E a temperatura, 227 graus Celsius. Mas eu vou ter que somar 273, porque eu preciso que esteja em Kelvin. Então, 227 mais 273 vai dar 500. Então, no lugar de T, eu vou trocar por 500. Agora, realizando essa multiplicação, 2 vezes 0,82 vezes 500 vai me dar 82 litros. Alternativa B. Muito bem. Vamos para o próximo? Olha só. Mas se você ainda está perdido, pausa o vídeo, volta no início, assiste de novo e depois vem tentando refazer os exemplos. Se não, se está acompanhando, vamos comigo para o nosso penúltimo exemplo.
Para descrever o comportamento dos gases ideais em relação ao volume V, da pressão P e da temperatura T, foram utilizadas as seguintes equações. Equação de Clapeyron, que a gente já conhece, e a equação de Boltzmann, que também nós já conhecemos. De acordo com essas equações, a razão R e K é aproximadamente igual a. Bom, primeiro passo, vamos isolar essas duas constantes, R e K. Olha só, vamos isolar, então, o R aqui. Se vocês observarem, né, R vai ser igual. O P e o V eu já deixei aqui do outro lado. E o N e o T que estavam multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Vou deixar essa equação aqui guardadinha no meu coração. Vamos partir para o Boltzmann. Eu vou isolar o K aqui. O PV já ficou, né? E vou dividir isso pelo quê? Vou pegar o N, que é o número de moléculas que estava multiplicando junto com o T, e vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar sobre NT. Beleza, eu quero a razão, né? Então, eu vou ficar com o seguinte, R sobre K. Eu sei que divisão de frações, porque todos os dois aqui são frações, eu vou manter o numerador, porque é a mesma coisa, e vou multiplicar pelo inverso do denominador. E eu vou conseguir cortar um monte de coisa, ó. Pressão com pressão eu consigo cortar, volume com volume eu consigo cortar, temperatura com temperatura eu consigo cortar. Então, a razão de R sobre K ficou apenas N, que é o número de moléculas, dividido por Nzinho, que é o número de mols. Por outro lado, eu sei que esse N aqui, o número de moléculas, ele é a mesma coisa que o número de mols vezes a constante de Avogadro. Então, a razão R sobre K, constante geral dos gases perfeitos, sobre a constante de Boltzmann, vai ser igual ao número de mols, que multiplica o número de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23, dividido pelo número de mols. Número de mols eu posso simplificar com o número de mols. Fiquei só que a constante universal dos gases perfeitos dividido pela constante Boltzmann é 6 vezes 10 a 23. Justamente o número de Avogadro, né? Então, alternativa D. Muito bem? Vamos partir para o nosso último exemplo para encerrar com chave de ouro esse nosso vídeo. Bora lá comigo. Muito bem. Um gás ideal ocupa um volume de 20 litros quando passa a ser submetido a uma pressão de 3 atm, de modo que sua temperatura permanece constante, ou seja, a temperatura não vai mudar, enquanto seu volume é triplicado, ou seja, o volume passa a ser 3 vezes o seu volume inicial. Calcule a pressão final desse gás depois de ter passado por essa transformação. Então, vamos lembrar lá da equação geral dos gases perfeitos, né? A pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. A pressão inicial era 3 atm, então eu vou substituir aqui por 3. O volume inicial era 20 litros. Vou substituir aqui. E eu tinha uma temperatura inicial que eu vou chamar de T1. Qualquer, porque ele não me deu, né? Aí ele disse que houve uma mudança na pressão e o volume passou a ser 3 vezes o que ele era antes, dividido pela temperatura que permaneceu constante. Que então, vou chamar também de T1, já que é a mesma, né? Agora vamos simplificar, ó. Esse 3 eu posso cortar com esse 3, esse 20 eu posso cortar com esse 20, né? E esse T1 eu posso cortar com esse T1. Ou seja, sobrou apenas que a pressão é igual a 1 atm, alternativa A. E muito bem! Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!